Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco mais sobre funções. Para isso, vamos ver uma situação que ocorreu em uma sala de aula. Vamos lá! O professor de matemática passou o seguinte desafio para os seus alunos. Pense em um número, eleve esse número ao quadrado, subtrai o resultado pelo dobro desse número e some 3. Qual número você encontrou? Vamos lá, 3 alunos vão participar dessa atividade. O Daniel pensou no número 2. A Joana pensou no número 5. E o Carlos pensou no número -1. Ele quis ir lá no negativo. Vamos ver os resultados que eles encontraram? Para eles poderem calcular o resultado, achar esse resultado, eles seguiram algumas operações matemáticas que o professor passou para eles. Vamos fazer junto com o Daniel. Primeiro, ele elevou o número que ele pensou ao quadrado. Ele pensou no 2, 2 ao quadrado. Depois ele subtraiu o resultado pelo dobro desse número. O dobro de 2 é 2 vezes 2, com menos lá da subtração na frente. E no final, ele somou 3, mais 3. Agora é fazer continha. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, mais 3. Primeira multiplicação, né? 2 vezes 2, 4 também. 4 menos 4, 0. 0 somando com aquele mais 3 lá do final, o número que o Daniel achou é 3. Agora vamos lá na Joana, a amiga do lado que pensou no número 5. Quis pensar no número um pouquinho maior. Primeiro ela vai elevar o 5 ao quadrado. Depois subtrair do dobro de 5, 2 vezes 5. E no final, somar 3. 5 ao quadrado, 25. A multiplicação primeiro, hein? 2 vezes 5, 10. 25 menos 10, mais 3. 25 menos 10, 15. 15 mais 3, 18. Olha só, ela pensou no número maior, que foi o 5, e achou um resultado maior, 18. Uma ideia pra gente pensar aí, hein? E por último, o Carlos quis pensar no -1. Ele quer ser diferente, ele foi lá no negativo. Ele jogou o número dele lá embaixo. Vamos ver o resultado que ele vai encontrar? Primeira coisa, ele tem que elevar esse -1 ao quadrado. Depois subtrair do dobro de -1, 2 vezes -1, e no final, somar mais 3. Cuidado agora, hein? -1 ao quadrado é -1 vezes -1. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes -1, mais 3. Outro detalhe aí, hein? Menos 2 vezes -1. De novo, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2. Agora a conta mais difícil da aula, hein? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. É o resultado que ele encontrou com -1. Galera, percebeu que eles encontraram resultados distintos? Vamos ver bem claramente os resultados que eles encontraram. Vamos lá. O Daniel achou 3, a Joana achou 18 e o Carlos achou 6. Só que eles pensaram números distintos. O Daniel pensou 2, a Joana pensou 5 e o Carlos pensou -1. Porém, todos eles efetuaram as mesmas contas. O processo que eles tiveram que fazer está aí. Elevar o primeiro ao quadrado, subtrair o resultado pelo dobro e no final somar 3. Mas vocês conseguiram perceber uma coisa? O resultado está sendo indicado pelo número que eles escolheram. Escolheram números distintos, resultados distintos. E se eu escolher um número, sei lá, x? Ué, professor, x não é número, mas o x pode indicar um número qualquer. O resultado vai depender do x. Vou chamar o resultado de Rx. Como é que eu vou achar esse resultado se o meu número for x? Primeiro passo, eu elevo o meu número ao quadrado, x ao quadrado. Depois eu subtraio do dobro desse número, 2x. E no final eu vou somar 3. Como o resultado depende do número, eu posso falar que aqui a gente tem uma função. A função Rx é igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Galera, o professor não passou essa função para os seus alunos de qualquer maneira. Ele tinha um intuito na hora que ele passou essa função.
Vamos ver essa função de novo? Vamos lá. Essa função x² menos 2x mais 3, ela tem um nome especial. Ela é uma função polinomial do segundo grau. Opa, pera aí, professor. A gente já estudou função polinomial do primeiro grau. Sim, agora a gente está estudando do segundo grau. O que faz essa função polinomial ser do segundo grau? A lei de formação é um polinômio do segundo grau. O maior expoente que a gente vai ter nessa função é o 2. A gente não vai ter um x elevado a 3, um a elevado ao cubo, a gente não vai ter nada disso. Então vamos lá, a gente consegue escrever uma forma geral para essa função. F de x vai ser ax² mais bx mais c. Lembra o a, b, c daqueles coeficientes? A gente já conversou disso em algum momento. Só que tem um detalhezinho. O a, o b e o c são números quaisquer, menos um detalhe. O a tem que ser diferente de zero. Ué, por que o a tem que ser diferente de zero? Se você pegar o zero no lugar do a, vai ficar 0 vezes x². 0 vezes x² dá 0. Olha o x² indo embora. Aí a gente não vai ter x², a gente não vai ter uma função polinomial do segundo grau. Vamos ver alguns exemplos no quadro e definir se é ou não é uma função polinomial do segundo grau? Vamos lá, pessoal. Coloquei aqui no quadro 4 funções. E a gente vai classificar se é ou não é uma função polinomial do segundo grau. Para isso, vamos olhar os expoentes. O maior expoente tem que ser 2. Lá no nosso primeiro caso, f de x é igual a x² menos 6x mais 8. Eu tenho um expoente 2 aqui, ó. Eu tenho um expoente maior do que o 2? Não, porque o expoente do x é 1. Então, esse primeiro caso, sim, é uma função polinomial do segundo grau. O caso aqui do lado, f de x é igual a x². Bem sucinto, pouquinha coisa. É uma função polinomial do segundo grau? Também é. Por quê? O maior expoente é o 2. Mas espera aí, professor, só tem o 2. Não importa. O importa é que o maior tem que ser o 2. Não importa se ele está sozinho, se tem um cara que é menor do que ele, isso não faz diferença para a gente. No próximo caso, a gente tem a função x² menos 3x³ mais 6. Eu tenho o expoente 2? Tenho. Porém, eu também tenho um expoente 3, que é maior. Então, esse cara não é uma função polinomial do segundo grau. E o último cara aqui, f de x é igual a 3x menos 4. Aqui eu nem tenho o expoente 2. Se eu nem tenho o expoente 2, então logo de cara eu já posso falar, não é uma função polinomial. Essa aqui a gente até estudou, é uma função polinomial do primeiro grau. Vamos ver aplicações agora desse tipo de função? Vamos lá. Seguinte situação. Uma fábrica produz placas de metal na forma de retângulos. As medidas variam a gosto do cliente. No entanto, a medida do comprimento tem sempre 5 centímetros a mais que a medida da largura. Qual a função que relaciona a área da placa com a medida da sua largura? Mas espera aí, vamos imaginar essa placa? Essa placa tem largura x e o comprimento é 5 centímetros a mais. Então eu posso falar que é x mais 5, já que eu não conheço a largura. Agora eu quero relacionar a área. Mas o que é área? Área é o produto da base pela altura, ou comprimento versus largura. Quem é a base daquela nossa figura? É o x mais 5. O x mais 5 vai multiplicar, então eu vou colocar um parênteses. Vai multiplicar a altura, que nesse caso é x. Mas espera aí, como é que eu multiplico x mais 5 por x? Para realizar essa multiplicação, eu preciso fazer aquela propriedade distributiva. Vou distribuir o x. X vezes x, x². X vezes 5, 5x. Opa! Esse cara é um polinômio do segundo grau. Então, a área depende do valor do x. É uma função polinomial do segundo grau, dada pela função ax é igual a x² mais 5x. O professor tem uma pergunta, então. Qual é a área de uma placa que possui 12 centímetros de largura?
Vamos lá no quadro Responder esse professor. Então, pessoal, tá aqui a nossa função. Ax é igual a x² mais 5x, aonde Ax é a área e o x é a largura, que lá naquela nossa figura estava sendo representada pela altura. Beleza? Ele diz que a largura vale 12. Então, o x é igual a 12. Se o x é igual a 12, eu vou substituir aqui na minha função. No lugar do x, eu vou escrever 12. Vamos lá. A 12 é igual a 12 ao quadrado mais 5 vezes 12. Primeiro, resolvendo o que está ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. Mais 5 vezes 12. 5 vezes 12, 60. O A12 vai ser 144 mais 60. 144 mais 60, o A12 vai dar 204 centímetros quadrados. E o que significa esse 204 centímetros quadrados? Significa a área de uma placa de metal que tem largura 12 centímetros. Beleza, galera? Vamos ver outro exemplo. O aluno Carlos trouxe uma outra situação. Se quisermos uma placa de 150 centímetros quadrados de área, qual deve ser a largura? Então, pessoal, nesse caso, ele deu a área pra gente, ele deu o AX e ele quer saber a largura. O x é quem a gente quer descobrir. Vamos substituir. No lugar do AX, a gente escreve 150. Vai ficar x² mais 5x é igual a 150. Leva esse 150 lá para o outro lado. x² mais 5x menos 150 é igual a 0. Galera, o que é isso aqui? É uma equação, mas não é uma equação qualquer. É uma equação do quê? Do segundo grau. E como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Utilizando aquele nosso amigo, o Bhaskara. Mas para poder utilizar o Bhaskara, a gente, antes de qualquer coisa, tem que identificar os coeficientes. Primeiro coeficiente, o A, é quem está na frente do x², vale 1. O B, quem está na frente do x, vale 5. E o C, que vale menos 150, que é o cara que está sozinho. Já foi a primeira etapa. Segunda etapa, resolver o delta. Como é que é a fórmula do delta? B² menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os caras que a gente conhece. O B vale 5. 5² menos 4 vezes 1 vezes menos 150, hein? Atenção no sinal de negativo. 5², 25. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 150 dá mais 600. 600 mais 25, olha o nosso delta aí, 625. Essa é a minha resposta? Não, isso é uma parte. Vamos lá na fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Substituindo os termos bem devagar, galera. Menos B. Se o B é 5, o menos B vai ser menos 5. Mais ou menos raiz de delta. O delta vale 625. A gente já achou aqui, hein? Dividido por 2A. Já posso até fazer aqui. 2A, o A é 1, 2 vezes 1, 2. Então vamos lá. O x vai ser igual a menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 625. Vale 25. 25 vezes 25, 625. Confere aí na tua calculadora aí no celular que tu sabe fazer. Dividido por 2. Só que como é que a gente faz um mais ou menos?
Na hora do mais ou menos, o que a gente faz? Separa um somando e o outro subtraindo. Primeiro cara, eu vou somar. x1 menos 5 mais 25 dividido por 2. 25 menos 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Agora eu vou subtrair. x2 menos 5 menos 25 dividido por 2. Menos 5 com menos 25, menos 30. Dividido por 2, menos 15. Aí você chegou num problema. Quem é a sua resposta? O 10 ou o menos 15? O 10 e o menos 15 são valores de x. E lembra lá no nosso enunciado? O x é uma largura. Tem como a mesa ter uma largura menos 15 metros? Não, né? Largura é uma medida. A medida tem que ser positiva. Então, qual é a largura dessa mesa? 10 metros. Beleza, galera? Sendo assim, a gente termina a nossa aula de hoje, onde a gente estudou um pouquinho sobre a função polinomial do segundo grau. Nas próximas aulas, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ela. Mas, por enquanto, você consegue resolver os exercícios no material didático. Tchau, tchau, galera. Bons estudos!